João capítulo 16, do 23 ao 28. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. E naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, Ele vô-lo-á de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Amém. Ó Senhor, perdoa qualquer pecado que houver na nossa alma neste momento, por Jesus, seu Filho. E Senhor, fale conosco, nós rogamos que esse texto ele seja compreensível para nós, pelo Espírito Santo que abra a compreensão para nós e abra também o nosso coração para recebê-lo com fé, com humildade, com obediência, com arrependimento, para a honra e glória do seu nome, Senhor. Nós pedimos assim para o nosso bem, em Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Meus irmãos, esse trecho da Sagrada Escritura, ele já é praticamente o finalzinho das palavras de Jesus nesse último discurso. Para falar a verdade, é um trecho que, vamos dizer assim, o que Jesus vai dizer depois é somente mais uma reação, ao que os discípulos vão ter, e vão falar em seguida, completando o versículo 33, falando realmente de tudo aquilo que ia acontecer, que o Pai estava com ele, apesar de que ele iria ficar sozinho. E o propósito final de todo esse discurso era exatamente o que ele vai dizer lá no versículo 33, que se Deus quiser nós vamos estudar ainda, que é: tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então aqui ele vai finalizar falando do propósito de todo esse discurso, fechando realmente o discurso. Mas essas palavras que nós vamos ler hoje, vamos estudar hoje, elas são aquilo que podemos dizer realmente o final do discurso. E nós temos estudado nas últimas exposições, tivemos um intervalo no mês de janeiro, mas desde dezembro nós temos, acho que até de novembro no passado, nós temos estudado já o capítulo 16, e nós vimos que o Senhor Jesus Cristo, ele anunciou para eles, esse capítulo, a ênfase deles são as profecias, aquilo que viria, E o Senhor Jesus Cristo, ele havia anunciado para eles claramente que eles seriam expulsos das sinagogas, que eles seriam mortos por causa dele, e falou isso para que eles não escandalizassem, e notou também, irmãos, que eles estavam muito tristes, por causa do que eles já vinham entendendo, que Jesus ia ser tirado do meio deles. Então, o que Jesus faz? Jesus já tinha dito tantas palavras consoladoras, mas eles estavam tristes, porque eles estavam se detendo na morte de Jesus. Então, Jesus faz três coisas, que vocês devem lembrar que eu falei aqui que ele faz. Primeiro, repreende a eles sobre a questão de eles estarem tristes, porque eles não perguntavam e não procuravam entender melhor sobre o fato de que essa ausência de Cristo era para o bem deles, era para a salvação deles, E então Jesus os repreende: vocês não me perguntam, mas vocês ficam tristes. Mas Jesus não somente repreende, mas ele também procura instruí-los mais, falando principalmente do Espírito Santo, que o Espírito Santo ele viria, ficaria com eles, que eles, se Jesus já vem falando lá desde o capítulo 14, 15, sobre o Espírito Santo, que eles não ficariam sozinhos, mas que eles teriam a presença contínua do Espírito Santo, que iria revelar a eles toda a verdade e que iria também usá-los para que através deles
a palavra fosse propagada, eles testificariam sobre o Evangelho de Cristo Jesus, e o Espírito Santo iria testificar do erro do mundo, contra o pecado do mundo, e que realmente Jesus era o Messias. Então eles não precisavam ficar tristes, porque eles não iam ficar só, eles tinham o Espírito Santo. Mas Jesus faz uma terceira coisa, meus irmãos. Jesus faz com que eles olhem para frente. Jesus diz assim: olha, não fiquem angustiados, não fiquem preocupados, tristes, porque hoje vocês estão tristes, mas daqui a pouco vocês vão me ver de novo. Vocês vão me ver de novo. Ali dá aquele exemplo da mulher, quando ela está para dar à luz, ela fica muito, muito angustiada, porque ela sabe que ela vai sofrer terríveis dores, mas depois, quando ela pega o nenenzinho no seu colo, ela se alegra muitíssimo pelo nascimento daquela criança, daquele homem que veio ao mundo através dela. Então aquela criança que foi motivo de tristeza, de dor, né, para ela no momento do parto, é a que dá agora para ela tanta alegria. E é isso que Jesus está dizendo: olha, olhem para o futuro, essa morte que hoje é tão dolorosa para vocês, vai ser um motivo de louvor, vai ser motivo de alegria para vocês, porque eu morrendo que eu vou salvar vocês, vocês vão morar comigo, vão estar comigo, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas eu sou o caminho porque eu sou o mediador, porque eu sou aquele que vai dar a vida por vocês. Então, meus irmãos, Jesus está procurando aqui alegrar os discípulos, consolar os discípulos com tudo isso, e essas palavras agora que ele vai dizer, que ele vai falar, elas se referem muito ao que ele já tinha falado, está conectado muito ao que ele já vinha falando do Espírito Santo. Que o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade, ele é o Espírito que ensina, que conduziria, que instruiria eles, inclusive usaria eles para escreverem o Novo Testamento inteiro, né? Esse momento aqui o Novo Testamento ainda não existia, mas o Espírito Santo iria instruir e guiar os apóstolos e outras pessoas influenciadas pelos apóstolos para escrever o Novo Testamento e registrar essa revelação a respeito de Jesus Cristo. Então Jesus aqui, ele vai falar desse conhecimento, que eu gostaria até de usar de uma expressão assim, que iria explodir em luminosidade, né? Deus, através de Jesus, Deus Pai e Jesus, através do Espírito Santo, iria trazer uma explosão de compreensão nos apóstolos, que até aqui eles estavam muito confusos, né? Para que eles pudessem escrever e registrar e passar esse conhecimento adiante, essa revelação adiante. É muito importante nós notarmos o que Jesus já tinha dito nos versos 12 e 13, né? Que eu peço para vocês lerem comigo agora. Jesus diz assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, o que Jesus está falando aqui é que, olha, eu tenho muita coisa para dizer, mas ainda não é o momento. Mas quando o Espírito Santo vier, ele vai ensinar. Ele vai ensinar. Eu vou ensinar através dele, porque é o meu Espírito, né? A terceira pessoa da Trindade é o Espírito que vem do Pai, do Filho. Então, Jesus está dizendo, aí vocês vão compreender essas coisas. Note bem que vocês não podem suportar ainda, você não pode compreender ainda. E é disso que Jesus vai falar aqui, meus irmãos. Jesus vai falar que está chegando o raiar, né, desse novo dia, dessa luz, desse esclarecimento, e está próximo, né? Jesus já está encerrando aqui o seu discurso. Esse dia virá especialmente no Pentecostes, né? Em Atos 2, que vocês notam, quando vocês leem os evangelhos e vocês leem o próprio Atos dos Apóstolos, vocês podem perceber, meus irmãos, que há uma mudança de compreensão nos apóstolos muito grande, né? Os apóstolos até aqui, os discípulos, né? Esse grupo apostólico, que nesse momento era 11, eles não tinham ainda uma compreensão muito grande. Eles faziam certas perguntas tolas para Jesus, mas a partir do Pentecostes, a partir então de que Jesus Cristo morre na cruz, é sepultado, ressuscita, se apresenta a eles por 40 dias, isso tudo é contado lá no livro de Atos, promete o Espírito Santo e sobe ao Pai. Eles veem Jesus subir ao Pai, né? E aí Jesus diz lá em Atos 8, vocês vão receber o Espírito Santo e vocês vão ser testemunhas.
E a partir do cumprimento dessa promessa, que ocorre ali em Atos 2, que vem o Espírito Santo e eles falam em línguas desconhecidas para eles, era a língua dos outros povos que estavam ali em redor, inclusive os outros estavam visitando Jerusalém, né? Porque era a ocasião da festa de Pentecostes. Então eles entendem, os apóstolos falam aquelas línguas que eles não tinham aprendido, por milagre mesmo. E a partir dali, meus irmãos, eles passam a compreender, a entender muito melhor a morte de Jesus, a obra do Pai através de Jesus, porque o Espírito Santo ele vem para trazer esse esclarecimento, ele é o Espírito da verdade. O Espírito Santo vem ensinar para eles, agora que tudo já está pronto. Lembra que Jesus diz lá na cruz, está consumado. Agora que está consumado, o Espírito Santo vem para trazer esse entendimento, que até aqui eles ficavam ainda muito confusos. Eu já disse para vocês assim, que eles tinham aquela compreensão ainda de um Messias político, fazia certas perguntas para Jesus, como se Jesus Cristo... Até em Atos capítulo 1 eles fazem essa pergunta: quando restaurarás o reino a Israel? Né? Ou seja, pensando no Israel político, pensando nessas coisas, somente questões políticas, coisas aqui da terra. E eles viam nessa ocasião aqui, em muito sentido, Jesus como um Messias político. Por isso que eles não entendiam muito, porque que ele tinha que morrer, porque o Messias político não podia morrer, tinha que ser um rei vitorioso, que vencesse Roma. Então eles têm bastante ainda, vamos dizer assim, dificuldade, eles têm muitas incompreensões ainda, mas isso iria terminar. Eles iriam entender a natureza desse Messias, quem é esse Messias, o Messias celestial, aquele que vence morrendo numa cruz, que ressuscita e que vai reinar para sempre, e que um dia vai voltar, e que eles têm uma mensagem para apregoar. Isso tudo ficaria esclarecido. Mas junto com isso, meus irmãos, junto com esse esclarecimento está a oração. Oração. Eu queria enfatizar muito hoje à noite que o conhecimento, o aumento do conhecimento, essa explosão de conhecimento que eles teriam, iria levá-los a uma vida de oração, iria levá-los a uma vida de oração, inclusive melhor do que a que eles tinham até esse momento. Eles já oravam, mas devido a essas incompreensões, as orações deles tinham certas dificuldades, e eles iriam então orar, podemos dizer assim, de uma maneira muito mais esclarecida, evidentemente, porque eles iriam entender melhor as coisas, né? Então é muito interessante que esse texto ele faz uma relação entre conhecimento e oração, em que o verdadeiro conhecimento, ele, vamos dizer assim, produz genuína, verdadeira oração. A oração verdadeira, ela está baseada num conhecimento verdadeiro, né? Aquele que ora verdadeiramente é aquele que conhece o Deus a quem ele ora. Nós não oramos a um Deus desconhecido, mas nós oramos a um Deus que nós conhecemos e que é revelado no Senhor Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, esse texto mostra que quem conhece, ora, né? Não tem cabimento se conhecer a Deus e não orar a Ele. Não tem cabimento uma pessoa ser cheia de conhecimento meramente teológico ou teórico e não orar. Isso aí não é esse conhecimento verdadeiro. O conhecimento verdadeiro, que envolve sim o conhecimento da teologia, da doutrina, das escrituras, da palavra, é um conhecimento do próprio Deus, que vai me levar a orar a esse Deus, né? Então, meus irmãos, é um texto assim precioso, que fala de conhecimento de oração, e para nós aqui, estamos hoje à noite, neste culto, é um chamado para nós, é um chamado duplo, é um chamado para que nós busquemos aprender mais, busquemos conhecer melhor, porque há um paralelo aqui, eles estavam num paralelo, digamos assim, da história da redenção. O que é que eu quero dizer com isso, né? É que o Senhor Jesus Cristo ia morrer já, e entre a morte dele, antes da morte dele, que é esse período aqui, os discípulos ainda estão confusos, mas ele iria morrer, ser sepultado, ressuscitar, subir ao Pai e enviar o Espírito Santo. E a partir daí, eles iriam conhecer melhor. Então, nós temos aqui um progresso na história da redenção, na história da salvação do povo de Deus. O Senhor está trazendo aumento de conhecimento. Mas existe um paralelo com a nossa vida cristã. Porque a nossa vida cristã também, Deus ele age de forma semelhante, porque ele vai aumentando o nosso conhecimento.
ele vai nos trazendo esclarecimentos a respeito das coisas. E isso deve ser um alerta para nós, porque nós temos que buscar conhecer mais essas verdades. Nós não somos pessoas que já chegamos no ápice, muito ao contrário, todos nós precisamos crescer. E também é um chamado à oração. Então eu queria meditar com vocês aqui, meus irmãos, em 3 aspectos aqui que eu vou tirar e que eu creio que estão claramente no texto. Um primeiro ponto que eu quero tratar com vocês é exatamente, o tema geral aqui do texto é conhecimento aperfeiçoado e a oração, né? São os 2 assuntos do texto, né? Estão relacionados. Agora, nós podemos colocar aqui três pontos do nosso assunto hoje. Primeiro, vamos falar desse conhecimento. Vamos tratar um pouco do que Jesus está falando aqui, do conhecimento completo que eles teriam, que eles precisariam chegar a ter, que ainda não tinham nesse momento. Em segundo lugar, nós vamos falar exatamente da relação entre a oração com este conhecimento completo. E em terceiro lugar, nós vamos falar do resumo que o nosso Senhor Jesus Cristo faz, que está no versículo 28, é um resumo de todo, em certo sentido, de todo o Evangelho de João. Quando ele diz assim, saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Que está totalmente relacionado com o que ele está falando, desse conhecimento aperfeiçoado e dessa vida de oração baseada nesse conhecimento. Então eu vou falar do conhecimento, da oração e deste resumo da obra de Cristo, né, que está relacionado com este conhecimento e com essa oração. Vamos olhar então o texto, meus irmãos. Vou fazer um pouquinho diferente, que normalmente eu leio frase por frase, vou explicando, vou expondo, e hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, porque nesse texto estão quase que misturados assim os 2 assuntos, né? Conhecimento e oração. Eu vou precisar lidar com vocês separando primeiro o assunto do conhecimento e depois falando do assunto da oração. Então, observem que o Senhor Jesus Cristo, ele fala no versículo 23, e naquele dia, nada me perguntareis. Primeiro nós temos que perguntar, que dia é esse, né, que Jesus está falando? Ora, meus irmãos, o dia que Jesus está falando aqui é o dia em que ele tinha acabado de ilustrar com a mulher grávida, não é? A mulher grávida, ela sente tristeza porque chegou a hora do parto. Mas depois tem um momento em que ela fica explodindo de alegria, fica plenamente feliz quando ela tem um bebezinho no colo. Então, o que Jesus está querendo ilustrar aqui é a morte e a volta de Cristo para os discípulos. A morte era a hora do parto, mas a volta de Jesus para a comunhão com os discípulos ali, para que os discípulos novamente vissem o Senhor, era o bebezinho no colo da mãe, né? Então, a hora da morte era triste, mas a hora desse reencontro com Jesus seria uma explosão de alegria. Então, é esse dia, o dia em que eles novamente viriam o Senhor, é esse dia que Jesus fala, naquele dia, né? Agora, nós vimos, já disse aqui tantas vezes nesses estudos com vocês, que essa volta de Jesus, que se refere a esse dia, ela tem 3 aspectos, pelo menos, aqui nesse discurso. Primeiro, é a volta da ressurreição, né? Segundo, é a volta no Espírito Santo, porque é o Espírito de Cristo, Jesus volta também no seu Espírito no Pentecostes. E terceiro, é a volta no final dos tempos, que Jesus fala lá em João 14, que ele voltará, né? Então, são essas 3 possibilidades dessa volta de Jesus, né? A volta na ressurreição, a volta no Pentecostes, ou a volta no fim dos tempos, quando Jesus vem estabelecer o seu reino. E eu disse para vocês que, pelo contexto aqui, por tudo que esse texto está mostrando para nós, irmãos, provavelmente a ênfase de Jesus aqui é na volta no Pentecostes, isto é na volta no Espírito Santo, porque Jesus, nas últimas palavras, ele tinha falado muito no Espírito Santo, muito. E ele volta a falar aqui, quando nós pensamos no conhecimento que eles teriam aperfeiçoado, nós vamos logo ligar com o Espírito Santo, porque seria o Espírito Santo que traria esse conhecimento. Vocês lembram
Eu acabei de ler com vocês o versículo 12 e o versículo 13. Vamos ler de novo? No versículo 12, o Senhor Jesus Cristo diz assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então aqui está. Esse dia do versículo 23, naquele dia, nada me perguntareis, é o Pentecostes. É a vinda do Senhor Jesus no Espírito Santo para trazer essa explosão de conhecimento, esse aperfeiçoamento do conhecimento que eles já tinham, mas que precisavam entender melhor, compreender melhor quem era Jesus, né? E então, esse dia era Jesus vindo pelo Espírito Santo. Jesus vindo para trazer esse esclarecimento dessas coisas que naquele momento eles não podiam suportar ainda, eles não podiam receber ainda. Então, Jesus vai voltar nesse sentido, irmãos. Não que os outros sentidos não estejam totalmente retirados daqui ou ausentes aqui. Num certo sentido, Jesus traria muito mais esclarecimento na própria ressurreição, né? Quando eles vissem Jesus vivo, eles iam entender muito melhor as coisas. E quando Jesus voltar, é claro que nós vamos entender muito melhor ainda. Você já pensou lá no céu? Nós vamos compreender coisas que agora nós nem imaginamos, irmãos. Mas a ênfase aqui é no Espírito Santo. Porque Jesus ele está falando da missão que os discípulos teriam de anunciar esse conhecimento, de proclamar esse conhecimento. Observe que o Senhor Jesus Cristo diz que naquele dia, ou seja, nesse dia que o Espírito Santo vem para trazer essa verdade, essa iluminação, essa compreensão melhor, nada me perguntareis. O que Jesus está falando aqui? O que Jesus está falando? Que pergunta é essa? Nada me perguntareis. Ora, meus irmãos, nós já temos estudado aqui que no meio desse discurso aqui, Jesus ele é muito questionado pelos discípulos. Os discípulos fazem algumas perguntas para eles, mas são perguntas bastante maturas, né? Vocês lembram o que ele diz lá no capítulo 14? Vamos voltar aí, volta a subir um pouquinho no capítulo 14. E Jesus, ele disse, né? Vou preparar lugar, lá no início do capítulo, e quando eu for e vos preparar lugar, versículo 3, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Você já conhece o caminho, eu sou o caminho, né? E olha o que Tomé pergunta: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? É uma pergunta imatura, é uma pergunta tola, é uma pergunta de alguém que ainda não compreendeu muito. Como é que ele pode dizer isso, né? Aí Jesus esclarece, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mais adiante um pouquinho, Filipe, no versículo 9, faz outra pergunta imatura. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Aliás, perdão, eu até pulei aqui. Versículo 8. Desculpa, versículo 8. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Aí Jesus diz: Filipe, estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim vê o Pai. Filipe queria uma coisa assim espetaculosa, né? E Jesus diz: não, você já está vendo o Pai. Isso mostra, meus irmãos. E aí temos outras perguntas, né? Aqui mesmo no texto, nesse texto mais próximo aqui, no capítulo 16, no versículo 18, quando o Senhor Jesus Cristo diz, no versículo 16, do capítulo 16, um pouco e não mais vivereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai, os discípulos começaram a perguntar uns para os outros: que é isto que nos diz, um pouco e não mais vivereis, outra vez um pouco e ver-me-eis? Eles tinham uma grande dificuldade para entender Jesus. E aí, eles ficavam, ou faziam pergunta para Jesus, ou até talvez aqui com receio de perguntar isso para Jesus, ficam fazendo pergunta uns para os outros. São perguntas, digamos assim, de iniciantes, né? Qualquer de vocês aqui sabe muito bem disso, que quando nós começamos a fazer um curso, nós temos muitas perguntas de iniciantes, né? Que daqui, quando nós formos profissionais na área, ou tivermos já conhecimento, nós não vamos fazer mais essas perguntas. Por quê? Porque são perguntas imaturas, são perguntas de quem ainda não compreende, né?
mas quando já se compreende, não se faz mais certas perguntas. Note, meus irmãos, não é que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui que não haveriam mais perguntas, que não haveria mais necessidade de aprender. Nós estamos aprendendo o tempo todo. Nós vamos continuar perguntando para o Senhor, buscando ao Senhor, orientação, compreensão. Isso é para a vida toda cristã. Mas o que Jesus está falando aqui é que existem aquelas perguntas antes dele morrer, que os discípulos tinham feito e que eram perguntas imaturas, e que eles não fariam mais, porque eles compreenderiam muito melhor Cristo, a salvação, a cruz, a obra da graça de Deus. Então Jesus diz aqui, naquele dia, nada me perguntareis. Mas no versículo 25, ele diz outra coisa. Por isso que eu disse para vocês que eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou ler um versículo, depois vou ler o outro mais adiante um pouco. No versículo 25, Jesus continua esclarecendo sobre essa questão do aperfeiçoamento do conhecimento. Olha o que Jesus diz. Disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Veja que Jesus aqui fala mais uma vez de um aperfeiçoamento no conhecimento, inclusive no método que ele usava para ensinar, que iria mudar, né? Quando você lida com crianças, evidentemente que você não usa, né, a mesma maneira de ensinar, de falar, que você vai falar com um adulto, por causa da incompreensão dos pequeninos, que eles não têm aquela maturidade mental, né, para entender as coisas que adultos já entendem mais rapidamente. Parábolas. Jesus usava parábolas com os discípulos. Ele diz, não vou mais usar parábolas. O que são parábolas? São ditos, digamos assim, que não são claros, tem um certo enigma, mas ele usava porque era próprio momento, porque nesse momento, meus irmãos, como o Senhor Jesus disse já adiante, eu li com vocês várias vezes aqui na mensagem de hoje, no versículo 12, eles não podiam suportar, eles não podiam ainda entender, Jesus não podia ser claro, Jesus falava por parábolas, Jesus usava comparações. Jesus, por exemplo, disse, eu sou a videira verdadeira, né? E meu pai é o agricultor. Jesus acabou de usar uma comparação da mulher grávida. Jesus usava muito essas coisas, porque essas coisas elas esclareciam, mas não totalmente. Elas deixavam sempre as coisas ainda como que enigmáticas, obscurecidas, irmãos, porque eles ainda não podiam suportar. Porque eles ainda não podiam entender. Então elas já ajudavam naquele momento, mas elas não eram muito claras. Elas deixavam sempre a coisa ainda encoberta, porque ainda não era momento. Quando você lê os textos de hoje, irmão, nós que estamos aqui já no tempo do Espírito Santo, né? E eles, é claro que eles tinham o Espírito Santo, mas não ainda o Espírito Santo depois do Pentecostes, que o Espírito Santo no Pentecostes foi a explosão desse conhecimento, desse esclarecimento. Nós entendemos muito melhor do que eles na ocasião. Nós entendemos melhor a ilustração da videira verdadeira. Nós entendemos melhor quando nosso Senhor fala, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O próprio João já tinha dito que tinha coisas que eles não entenderam na hora, mas que eles lembraram depois. Eles disseram, olha só, era isso que Jesus queria dizer. Né? Na hora que eles ouviram, eles não entenderam, aquilo ficou meio estranho. O que ele quer dizer com isso? Por quê, irmãos? Ainda não tinham a maturidade, ainda não tinham chegado a compreender toda a obra de Jesus. Mas depois eles lembravam, era isso que ele queria dizer. Então o que o Senhor está dizendo aqui, meus irmãos, é que disse-vos isto por parábola, chega porém a hora. Que hora é essa? Do dia do verso 23, aquele dia. Está chegando a hora. Jesus como que antecipa, Jesus já está vendo. Jesus, hoje nós lemos que ele no Getsemane orou ao Pai, passa de mim este cálice, se for possível. Jesus já está vendo a morte, Jesus já está vendo o terrível sofrimento que ele vai passar, físico, mental, espiritual, no sentido de que vai cair sobre ele a terrível ira
do Pai que viria sobre nós, né? Mas que não veio porque ele pagou pelos nossos pecados. Jesus já está vendo o seu sepultamento, Jesus já está vendo a sua morte, sepultamento e a sua ressurreição. Jesus já está vendo como Deus que Ele é, que Ele iria se apresentar a eles. Jesus já está antevendo que Ele iria subir ao Pai e que Ele iria, do seu trono de glória, enviar o Espírito Santo no Pentecostes. Jesus agora diz, chega a hora. Versículo 25, né? Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei. Agora vos falarei de quem? De quem? Do Pai. Do Pai. Guarde isso, irmãos. Nós precisamos conhecer a Deus, ao Pai. Como é que a Trindade trabalha para a nossa salvação? O Pai enviou o Filho, e o Filho nos reconcilia com o Pai, morrendo na cruz, assumindo os pecados nossos e a nossa maldição e pagando por tudo na cruz do Calvário. E é o Pai e o Filho, depois dessa obra consumada, que nos envia o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele glorifica quem? Ao Filho, como mediador. Ele nos traz o conhecimento do Filho. E em nos trazendo o conhecimento do Filho, o Filho que é o enviado do Pai, o Filho que é a palavra do Pai, o Filho que é o Verbo de Deus, ele então nos revela o Pai. Nós conhecemos a Deus Pai no Filho por iluminação do Espírito Santo que nos leva a conhecer a mediação de Jesus, a obra do Pai, no Filho de Deus, no Filho dele. E daí, meus irmãos, esse é o conhecimento que nós necessitamos. O maior conhecimento, o mais importante conhecimento. E é isso que eu quero enfatizar bastante aqui. O mais importante conhecimento que nós precisamos ter é o conhecimento do Pai Celestial. Conhecimento de Deus. Conhecimento desse Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Único Deus, né? 3 pessoas. Mas que nós conhecemos nesse trabalho, nessa obra das 3 pessoas que estão operando essa nossa bendita salvação, redenção que vem do Senhor. Então, o que Jesus está falando aqui é que os discípulos eles iriam compreender muito melhor ao Pai, conhecer muito melhor o Pai, por meio de entender a obra do Filho que veio em nome do Pai, que veio para nos salvar no Pai. E tudo isso que entraria esse esclarecimento era o Espírito Santo, que é o Mestre, que esclarece, que nos ensina todas essas coisas. Meus irmãos, observe então que esse versículo 25 fala que eles iriam, o Espírito Santo, aliás, Jesus, note bem, disse-vos isto por parábolas, chega porém a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Como é que Jesus iria falar dessa forma, sem parábolas, sem enigmas, sem comparações, mas claramente a respeito do Pai? Como Jesus falaria se Jesus está no céu agora? Jesus não está aqui mais fisicamente. Como ele falaria? Ora, meus irmãos, ele falaria por seu Espírito. Por isso, que lá no versículo 12 ele tinha dito, tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito Santo, ele vos guiará. O Espírito Santo quando guia, o Espírito Santo quando ensina, é Jesus ensinando, porque o Espírito é o Espírito do Pai e do Filho. É a terceira pessoa da Trindade, que vem do Pai e do Filho. Quando nós estamos ouvindo o Espírito Santo, nós estamos ouvindo o próprio Jesus e nós estamos ouvindo também o próprio Pai. Nós estamos conhecendo essas benditas pessoas. Elas é um só Deus, 3 pessoas que trabalham em perfeita, em plena harmonia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus está então dizendo aqui, meus irmãos,
que a partir do momento que o Espírito viesse, eles iriam conhecer de forma mais esclarecida, de forma melhor, a mediação de Jesus, a obra de Jesus, e por meio dessa obra, o próprio Pai que enviou o Senhor Jesus Cristo. Isso iria tocar profundamente na questão da oração, e é o meu segundo ponto. Porque observem que todo o texto aqui, as palavras de Jesus, como registradas por João, elas estão arrumadas de tal forma que o conhecimento leva à oração. A base da oração é o conhecimento. O conhecimento, ele fomentará, ele produzirá uma oração verdadeira, porque não é uma oração às cegas, mas é uma oração esclarecida, é uma oração que compreende as coisas. Eu quero chamar a atenção dos irmãos que o Senhor Jesus Cristo diz no versículo 26, note, naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei ao Pai por vós. No versículo 24, ele diz, até agora nada pedistes em meu nome. Observem que Jesus está dizendo que haverá um esclarecimento do nome de Jesus. Aqui, irmãos, nós oramos no nome de Jesus, por quê? Porque Jesus é o mediador. Porque Jesus, ele é o caminho para o Pai. Jesus é a única maneira que eu posso chegar ao Pai, esperar dele socorro, esperar dele que ele me ouça, porque fora de Jesus eu sou condenado. Mas em Jesus, porque Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, eu posso chegar ao Pai, eu posso ser ouvido, e eu sou ouvido. É pela mediação dele, é no nome dele que eu oro. A oração é feita em nome de Jesus, pela mediação de Jesus. É por causa de Jesus que eu chego à presença do Pai e o Pai me ouve, porque Jesus é o meu advogado. Porque Jesus é a propiciação, ou seja, é aquele que apazigua Deus comigo, é que paga os meus pecados, é que me reconcilia com Deus. Então, toda vez que eu vou a Ele, o Pai, eu vou por causa do Filho, eu vou por causa do mediador. E isso seria esclarecido, porque até aquele momento, num certo sentido, é claro que eles já tinham, todo o Antigo Testamento apontava já para Jesus, e eles compreendiam muitas coisas já, mas eles precisavam entender melhor essa mediação, essa obra de Jesus, e isso iria influenciar a oração deles, de maneira que eles iriam orar de uma forma muito mais esclarecida a respeito dessa mediação, desse nome de Jesus, por meio de Jesus, em nome de Jesus. Eles iriam, meus irmãos, também ter uma consciência, veja, que a oração seria, então, mediada por Jesus, e eles teriam uma consciência também do amor do Pai. Porque note que no versículo 27 nós temos, pois o mesmo Pai, vou ler o 26 e o 27, naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto que vos me amastes e crestes que saí de Deus. Essa oração era esclarecida porque eles conhecendo a mediação de Jesus, entendendo melhor esse Cristo mediador, o que significa, enfim, Jesus como Messias, que tinha que morrer mesmo naquela cruz, que para eles tinha questão, enfim, estava um pouco confuso sobre em vários aspectos disso, mas eles entendendo melhor, eles também iriam entender que Jesus veio do Pai, e que o Pai os amou, e que o Pai os ama, e que o Pai, então, é um Pai amoroso, que está pronto para ouvir a oração deles. Era um conhecimento sobre Jesus, esclarecido sobre a mediação dele, e um esclarecimento sobre o amor do Pai, sobre a obra do Pai em favor deles. Isso é claro, irmãos, que iria dar base para a oração deles, e que eles iriam orar em nome de Jesus, por meio de Jesus, tendo a mediação de Cristo, e eles iriam orar na confiança absoluta do amor do Pai. Mas eu queria aqui, então esse é um ponto que eu estou mostrando para os irmãos no texto, como o conhecimento ele iria basear a oração, iria induzir mesmo a oração, né? E ser a base da oração. Mas eu quero, irmãos, falar com vocês que esta oração, ela seria, nós podemos falar 4 coisas dela aqui, que eu queria destacar para os irmãos. Primeiro,
já acabei de dizer. É uma oração em nome do Filho. Esse é o primeiro aspecto dessa oração esclarecida e da verdadeira oração. É que essa oração é apenas na mediação de Jesus. Em nenhum texto das Escrituras, a Bíblia nos orienta que nós nos aproximemos de Deus para buscar a Ele fora de Jesus. A Bíblia mostra que nós só podemos chegar à presença de Deus Pai por meio de Jesus. Inclusive, a primeira oração que nós fazemos na vida, que é a oração quando o Espírito Santo traz, né, a conversão, converte o pecador, dá um novo nascimento, o pecador invoca ao Pai, mas ele invoca a Deus confiando no Senhor Jesus. Ele reconhece que só Jesus pode lhe salvar. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, no início da nossa caminhada cristã, na nossa conversão, quando nós olhamos para Deus e cremos nele, nós nos arrependemos, reconhecendo a nossa pecaminosidade e entendendo que só no Filho nós temos perdão. Entendendo que nós temos que confiar no Filho, que a nossa justiça, que a nossa salvação está apenas em Jesus, que fora de Jesus não há salvação. É o lema da reforma, qual é? Solos Christus. Somente Jesus. Então, a primeira oração que nós fazemos na vida é uma oração esclarecida. O Espírito Santo vem e nos ilumina. E nós continuaremos orando assim, irmãos. Nunca nós podemos nos aproximar de Deus confiando nos nossos méritos, confiando em alguma coisa que nós tenhamos feito. Nós sempre nos aproximamos de Deus por causa de Jesus, por causa de que Ele derramou o seu sangue por nós. É pelo sangue de Cristo que nós somos perdoados continuamente. Lembra que João diz na sua carta? O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E é por meio de Jesus que nós oramos ao Pai. Portanto, a oração é na mediação de Jesus. Primeira coisa. Segunda coisa, meus irmãos, sobre esta oração esclarecida. Ela é uma oração que vai gerar plena alegria. Observe que Jesus fala no versículo 24. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Observem que o Senhor Jesus Cristo, Ele está já antecipando esse momento do Pentecostes, né? Que viria a ser um momento de oração esclarecida, mas que já agora, mesmo antes do Pentecostes, Ele já está dizendo para os discípulos, orem, eu estou dizendo para vocês que haverá um tempo de alegria. E não é isso que Ele tinha acabado de falar no versículo 22, vamos ler o 22? Observe a conexão dos textos aqui. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. Agora Jesus diz, orem por isso, para que essa alegria se cumpra, para que o vosso gozo se cumpra, para que o vosso gozo seja completo. Jesus está falando aqui, podemos ilustrar até com um copo que é cheio até a boca. A alegria que Jesus está dizendo, que a oração esclarecida vai produzir, é uma alegria plena. E Jesus está dizendo aqui, olha, eu estou dizendo para vocês que vai vir um tempo em que vocês vão ter uma alegria maravilhosa, extraordinária, quando vocês me virem de novo. Comece a orar por isso. Comece a orar por isso. Comece a orar e clamar por esta alegria plena. Como é que isso se aplica hoje, irmãos? Isso aqui era pouco antes, né? Jesus estava para morrer na cruz, mas o texto vai mais adiante, no versículo 26, diz, naquele dia pedireis em meu nome. Veja que aqui, naquele dia pedireis em meu nome, a ênfase já é para o pós-Pentecostes, ou para o Pentecostes e Pentecostes adiante, né? Nós podemos dizer que no versículo 24, em muitos sentidos, Jesus, antes mesmo do Pentecostes, já está exortando os discípulos a orarem e a buscarem, a esperarem esta alegria. Vocês sabem que antes do Pentecostes, o que os discípulos fazem lá em Atos? Eles se reúnem para... Você lembra o que está escrito lá? Para orar. Lembra disso? Quando o Espírito Santo vem, o que eles estão fazendo? Eles estão reunidos para orar.
Então, quando Jesus promete, Jesus diz, agora orem para que a promessa se cumpra. Então, aqui há uma exortação para que mesmo antes do Pentecostes ele já esteja orando. Mas como isso se aplica a nós hoje, irmãos? Hoje nós já estamos no tempo em que essa alegria se cumpriu. O Espírito Santo veio. O Espírito Santo encheu os discípulos de alegria. E ele, como se aplica isso a nós hoje? Se aplica, meus irmãos, é que na medida em que nós vamos orando e vamos buscando ao Senhor e vamos fazendo isso veja, não é uma oração sem base, uma oração sem conhecimento, mas uma oração esclarecida. Na medida que nós vamos ouvindo a palavra, nós vamos ouvindo as promessas e nós vamos buscando mais ao Senhor. Tu tens prometido, por exemplo, que tu irás me guiar pelo seu Espírito. Tu tens me prometido que tu vais me consolar. Tens me prometido que tu vais alegrar o meu coração. Tens prometido que estás comigo todos os dias. Tens prometido tantas coisas. Senhor, faz isso, Senhor. Faz isso, Senhor. Irmãos, ore. Você está orando, irmão? Essas pregações aqui que a gente está fazendo, esses ensinos que nós estamos trazendo, está te induzindo à oração? Você está ouvindo e depois você esquece. Não faça isso. Jesus está nos ensinando aqui que a vida cristã é uma vida de atividade. E entre essas atividades está a oração. Ore. Você tem ouvido a palavra? Você lembra o que Jesus diz, por exemplo, no Sermão da Montanha? Bem-aventurados que têm fome e sede de quê? De justiça, porque serão fartos. Busque essa fartura, irmãos. Irmãos, à disposição de nós toda a riqueza de Cristo. Se aproxime de Cristo todos os dias. Tire um tempo todo dia para você orar, para você buscar Ele, para você se dobrar diante dEle e pedir, Senhor, me ajude, Senhor, me fortaleça. Leia a sua Bíblia com essa oração, dizendo, Senhor, fala comigo, Senhor, revele-se mais a mim. Me enche da tua alegria, da plenitude da tua alegria. Enche o copo, Senhor. Eu quero me alegrar no Senhor. Eu quero conhecer-te mais. Eu quero amar-te mais. A vida cristã, irmãos, é uma vida de contínua busca. É uma vida de contínua busca de conhecimento. Veja, eu recebo a palavra e eu tenho que buscar mais a Deus para conhecer mais Ele ainda e para me alegrar mais nele ainda. É um processo contínuo. Que, no certo sentido, essa alegria só vai encher mesmo o copo, ela já enche, vamos dizer assim, no sentido, já enche o copo aqui, na vida, que nós somos cheios dessa plenitude de alegria já aqui, mas ela só vai encher mesmo na glória, né? Mas enquanto isso, nós estamos buscando o Senhor, clamando a Ele, orando a Ele. Nós temos que fazer isso, nós não podemos ficar parados, né? Pastor, tem esse problema, tem essa circunstância, tem aquela circunstância. Você já orou por isso? Você já entregou a Deus essas circunstâncias, as suas dúvidas, as suas lutas, as suas tristezas, o que for? Você já lançou sobre Ele a vossa ansiedade? E outra coisa, meus irmãos, em terceiro lugar, que o Senhor Jesus Cristo aqui diz sobre esta oração, é que ela é uma oração que vai ser respondida. Olha o que ele diz no versículo 24. Até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. É uma oração que ele vai ouvir. Versículo 27. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como me amaste e creste que saí de Deus. Versículo 26 ele tinha dito, naquele dia pedireis em meu nome, não vos digo que rogarei por vós ao Pai, porque o Pai vos ama. O Pai que vos ama, Ele vai atender. Talvez você diga assim, pastor, tudo que eu pedi, Deus vai me dar? Tudo que você pedir, que esteja relacionado com o aumento do seu conhecimento do Pai, Ele vai lhe dar. Entendeu? Não é tudo que você pedir, absolutamente, mas é tudo que você pedir que esteja baseado nas promessas do Evangelho e que vá resultar no maior conhecimento do Pai, aí Deus vai te dar, porque Ele é um Pai amoroso, porque Ele vai te conceder. Ele vai, por exemplo, conceder a você, se você pedir a Ele mais conhecimento,
mais consolo, maturidade espiritual. E tudo aquilo que contribui, isso relaciona a toda a nossa vida, meus irmãos. Com quem você casa, onde você mora, a igreja que você frequenta. Tudo isso, você vai pedir sempre. E por trás de todo esse pedido está: Senhor, que isso contribua para que a minha vida glorifique a Ti, para que o meu conhecimento de Ti aumente e para que eu honre cada vez mais ao Teu nome. Me conceda isso, se for, para esse fim. Se não for, eu não quero isso. A oração respondida aqui no sentido não é de qualquer um que chega a Deus e pede qualquer coisa. É a oração daquele que está amando ao Senhor, que conhece o Senhor, que quer viver para a glória do Senhor e que pede sempre, tendo por trás de todos os pedidos, esse pedido principal: Senhor, que eu glorifique o Teu nome, Senhor, que eu cresça em conhecimento do Senhor, para Te amar e Te servir cada vez mais. Mas em quarto lugar, meus irmãos, é uma oração que Deus responde porque Ele nos ama. É muito lindo o que Jesus diz aqui. Quando o Senhor Jesus Cristo diz aqui, no versículo 26 e 27, eu convido vocês a lerem de novo comigo, quando Ele diz assim: naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amaste e creste que saí de Deus. Jesus não está dizendo aqui que Ele não é o mediador. Ele continua o mediador, Ele continua intercedendo por nós, no sentido que Ele é o mediador e tudo que nós recebemos é por Ele. Mas o que Ele está dizendo aqui é que nós não pensemos que Deus Pai está fazendo para nós em contragosto, contra a vontade dEle, porque afinal de contas é o Filho que está pedindo, ou é o Filho que está intercedendo, mas Deus o Pai não quer fazer. Não é assim. Quem foi que enviou o Pai para... Quem foi que enviou o Filho para nos salvar? O Pai. Quem foi que nos elegeu e nos amou eternamente? O Pai. O Pai nos ama. O Pai nos ama. E Ele enviou o Filho para morrer por nós na cruz. E Ele, por meio dessa obra do Filho, manda o Espírito Santo para nos regenerar e nos santificar. E nós passamos a amar o Pai por causa do Filho. Não é isso que acontece? Ele nos ama primeiro, não é? E nós passamos a amá-lo. Olha o que Jesus diz aqui. Que esse resultado da obra do Pai... Você lembra que Jesus tinha dito lá em João 15 que o Pai é o agricultor, que o Pai prepara tudo e o fruto, portanto, é para a glória do Pai. Então, o Pai nos ama porque nós amamos o Filho e cremos que o Filho veio dele, veio de Deus, veio do Pai. Olha o que ele diz aqui no versículo 27. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e creste que saí de Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Jesus está dizendo aqui que quando o Pai olha para nós e vê em nós o amor que nós temos por Jesus e a fé que nós temos em Jesus como enviado do Pai, o Pai, Ele nos ama nisso. Nos ama nisso. Olha só, eu vou ler de novo o texto, irmão, 27. Olha. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e creste que saí de Deus. O Pai nos ama quando vê em nós o amor que nós temos por Jesus e a fé que nós temos em Jesus como enviado do Pai. Isso significa que o Pai nos ama porque nós amamos Ele primeiro? Não. Ele nos ama primeiro. Ele envia o Filho. Ele envia o Espírito para nos fazer crer no Filho e nos fazer amar o Filho. Só que quando Ele vê o fruto, Ele ama isso em nós. Ele ama a obra dele em nós. Irmãos, é isso. A videira, quando Ele vê a videira cheia de frutos, Ele ama esses frutos que são obra do agricultor, que é Ele. Ele ama ver em nós a fé e o amor. Porque Ele já nos amou antes. Porque tudo isso, na verdade, é fruto dEle, é obra dEle, é obra do seu amor, da sua eleição, do envio que Ele
fez do Filho e do envio que ele fez do Espírito Santo. Ele ama a obra dele em nós. Ele nos ama nisso, nesse sentido, compreende? Ele nos ama eternamente e ele ama ver o efeito desse amor dele em nós. Por isso Jesus está dizendo, Jesus está nos encorajando, não pensem que eu preciso interceder nesse sentido, como se ele não quisesse abençoar vocês. Ele quer abençoar vocês. Ele me enviou por vocês. Ele deu o Espírito a vocês. E ele ama vocês nessa obra que ele faz. Ele se alegra em ver os frutos. E ele não negará os seus pedidos, as suas orações, as suas súplicas. Claro, súplicas estas que estão relacionadas com o aumento desse fruto. Lembrando da videira verdadeira. Nós vamos frutificando cada vez mais. Jesus aqui está nos encorajando a nós orarmos ao Pai. Então, meus irmãos, guardem isso. Essas 4 verdades sobre a oração. Primeiro, que ela é uma oração em nome do Filho. Segundo, que ela é uma oração que nos leva a plena alegria. Terceiro, é uma oração que será respondida. E quarto, é uma oração que é respondida porque o Pai nos ama. Porque nos ama no sentido de que nós amamos o Filho e Ele ama esta obra dele em nós. Porque já nos amou antes, na verdade. E eu queria encerrar com o versículo 28, que provavelmente semana que vem nós vamos voltar ao 28, porque esse 28 é muito rico e eu não posso deixar de falar dele. Eu preciso tratar dele só numa mensagem. Nós vamos falar dele na semana que vem, se Deus quiser. E no 28 ele resume tudo. Ele diz: saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Tudo isso está relacionado com o fato de que nós vamos conhecer melhor essas coisas, os discípulos, e eles, em conhecendo melhor a mediação de Jesus e o amor do Pai, eles vão orar de forma esclarecida. Tudo isso só é possível porque ele saiu do Pai, ele veio do Pai e se encarnou, se revestiu de humanidade, veio a esse mundo aqui de baixo. Ele sai da glória e vem a esse mundo aqui de baixo. Mas agora ele completa essa obra, ele cumpre a sua missão e ele deixa o mundo já vitorioso e volta para o Pai. Tudo isso só pode acontecer na nossa vida porque ele veio do Pai e ele volta para o Pai como que cumpriu a missão. E agora ele pode, então, nos enviar o Espírito Santo que vem nos dar tanto esclarecimento e nos levar a esta oração bendita e essa alegria plena. Que bênção, meus irmãos. Isso aqui é um resumo, na verdade, de toda a mensagem do Evangelho de João. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Amém. Eu queria dar para vocês 4 conselhos para a gente encerrar a mensagem de hoje, para vocês guardarem no coração. Primeiro conselho, meus irmãos. Procuremos crescer no conhecimento do Pai em Cristo, conforme o ensino do Espírito Santo, meditando e orando. O que esse texto nos ensinou? É que nós temos que crescer no conhecimento do Pai em Cristo. Onde é que o Pai se revela? Em Jesus. Onde é que nós vemos o Pai? Conhecemos o Pai em Jesus. Mas quem nos ensina sobre Jesus é o Espírito. Portanto, busquemos crescer no conhecimento do Pai em Cristo, no ensino do Espírito. Como? Meditando na sua palavra e orando, pedindo: Senhor, aumenta o meu conhecimento. Eu quero conhecer mais e mais. Segundo conselho, meus irmãos, oremos de acordo com tal conhecimento. Não esqueça disso. Por Cristo, buscando mais conhecimento, buscando aumentar esse conhecimento do Pai. E tudo o que isso apoia, né? Nós devemos buscar o conhecimento do Pai, nós devemos orar baseado no conhecimento que já temos de Deus, buscando o maior conhecimento de Deus, ou tudo o que apoia isso, com fé que receberemos conforme a promessa do amor de Deus. O que é que Jesus está dizendo? Ele nos ama, Ele tem prazer em nos ouvir, Ele está disposto a nos abençoar. Então você deve chegar diante do Pai não duvidando, mas com a certeza de que o seu Pai amoroso está atento às suas orações e você deve pedir
que você deve pedir primordialmente? Senhor, aumenta o meu conhecimento de Ti, aumenta o meu amor por Ti, e só me dá aquilo que contribui para isso. Aquilo que não contribui, não me dá. E Deus não vai dar mesmo. Né? Então, a nossa oração deve ser sempre essa, e tenhamos certeza que Ele ouvirá as nossas orações nesse critério, dessa forma, meus irmãos. E isso para a nossa alegria. Terceiro conselho, meus irmãos. Busquemos a plenitude de alegria, exatamente no conhecimento do Pai, no Filho, por iluminação do Espírito Santo. Você quer ser feliz e você quer aumentar cada vez mais na alegria? Alegria, irmãos, do mundo é passageira, é falsa, leva a tristezas e dores, mas a alegria do Evangelho enche o copo, é plena, porque nós só temos paz e alegria quando conhecemos e quando amamos o verdadeiro Deus. E esse verdadeiro Deus está em Jesus. Busque crescer nessa alegria. E lembre que lá no céu ela será plena realmente. Não desista, meu irmão, de buscar cada vez mais essa alegria no conhecimento do Pai, no Filho, né? Por iluminação do seu Espírito Santo. E um último conselho que eu quero lhe dar hoje à noite. Meditemos como tudo isso depende da missão cumprida por Jesus, conforme está no versículo 28. Saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Irmãos, tudo que nós temos, toda a esperança, toda a salvação, toda a alegria, todo o conhecimento de Deus e toda a certeza de que nós vamos estar com Ele para sempre por causa da obra dEle, tudo isso só acontece por causa de Jesus. Porque Jesus veio do Pai, cumpriu a missão e voltou para o Pai. Que você medite muito na cruz, você medite muito no sepultamento, na ressurreição, na ascensão, na vinda do Espírito Santo. E naquela última gloriosa obra que ele ainda não fez, né? O que ainda falta de fazer? Ele vai voltar. Mas ele vai voltar porque ele já morreu por nós na cruz. Irmãos, que a sua alegria seja essa e que você perceba o privilégio que você tem, a alegria que você tem nesse amor tão grandioso dessas três benditas pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos orar. Ó Deus amado, obrigado porque hoje à noite nós podemos meditar, Senhor, na sua palavra, orar, ouvir agora, Senhor, e oramos e pedimos que o Senhor enraize esses ensinos dessa noite profundamente em nosso coração, nos edifique, nos fortaleça, e em nome de Jesus Cristo, que isso nos leve a buscar o Senhor, a clamar ao Senhor, a orar ao Senhor e aumentar em conhecimento e amor e alegria no Senhor. Que essa seja a nossa alegria, Senhor. E que nós possamos caminhar na nossa peregrinação aqui nesse mundo, crescendo mais e mais nesse conhecimento, nessa alegria, nessa vida de oração, e honrando e glorificando o seu nome em tudo. Em Jesus Cristo nós oramos e nós agradecemos. Amém.